Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e é um prazer nós estarmos de volta com todos vocês, trazendo a leitura da Bíblia, que nós chamamos o nosso devocional. Estaremos lendo Gálatas, capítulo número 6. Os dois últimos devocionais eu os fiz na beira do rio, onde nós tivemos oportunidade de batizar as pessoas, levando-as a um envolvimento com Cristo, a um apego a Cristo, levando-as a serem verdadeiramente seguidoras de Cristo. E agora vamos cuidar da vida espiritual dessas pessoas. Enquanto isso, eu aqui quero falar com você sobre o que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Gálatas, capítulo número 6. No capítulo 5, ele chamou a atenção dos irmãos, mais uma vez, por aqueles que estavam deixando levar, criando doutrinas de ter que fazer sacrifícios e etc., para tentar assim agradar a Deus, e Paulo disse: quem vos persuadiu a deixar de andar pela graça de Deus e passar a viver segundo a lei? Se vocês querem viver pela lei, vocês caíram da graça. E agora no capítulo, aí fala também dos frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, levando a uma crença que toda pessoa que tem o Espírito Santo, ela precisa andar com esse Espírito Santo, ela precisa viver essa presença do Espírito Santo. Agora, já no capítulo 6, ele vai falar sobre o apoio recíproco. Irmãos, versículos 1. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O que ele está dizendo? Se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, não chega julgando, condenando, dizendo que aquela pessoa é a pior pessoa ou a pior espécie. Ele disse, tenta tratá-la com espírito de mansidão, encaminhando ela com espírito de mansidão, mas também vocês têm que ter cuidado para você não corrigi-la de um defeito que ela está praticando, sendo que você também pratica aquele defeito. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a cruz de Cristo. Levar a carga significa ajudai uns aos outros. O Paulo está dizendo que nós devemos ajudar uns aos outros. Eu ajudo a você e você me ajuda, e assim nós caminharemos seguindo a Cristo. Por quê? Se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Paulo está dizendo que existem pessoas que pensam que é alguma coisa. Porque eu sou, na verdade, todos nós somos barro. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. O que importa é o que você está fazendo e não o que o outro está fazendo. Não se deixe levar pelo que as outras pessoas estão fazendo, e sim tenta sempre focar naquilo que você mesmo está fazendo. E aí o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aqui tem que ter cuidado, porque existem pastores que são maldosos e pegam esse versículo 6 e exploram os irmãos. Vou repetir. O versículo 6 diz assim: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Ou seja, Paulo está dizendo assim, se você está recebendo o alimento, agradeça ou esforce ou ajude quem está compartilhando com você o alimento. Só que hoje, isso aqui virou uma ganância, infelizmente. As pessoas, o pastor que ensina na igreja, que prega na igreja, que dirige um grupo de célula,
que dirige uma comunidade, uma campanha, ele se sente no dever de exigir dos membros que dê a ele algum presente, que dê a ele alguma recompensa. E eles ainda usam essa palavra dizendo aqui, Paulo falou que aquele que está sendo instruído deve pegar os seus bens e repartir com quem está instruindo. E acabam pessoas tirando coisas da própria boca, do próprio sustento da família para colaborar, né, com alguns maldosos e mal intencionados. Sobre a oferta, gente, sempre pense. Paulo disse, 2 Coríntios 9, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Então, cuidado para você não se sentir pressionado a fazer alguma coisa para alguém que está lhe ajudando espiritualmente. Se eu estou lhe ajudando espiritualmente, como Paulo mesmo disse, é minha obrigação. Ai de mim se eu não vier aqui sentar para ensinar você, porque é o meu dever, é meu ofício. E você não deve me pagar por isso, tá? E nem eu devo cobrar uma recompensa sua por isso, porque eu estou fazendo o trabalho de Deus. Eu estou aqui sentado, ensinando, servindo ao meu Senhor Jesus, servindo ao chamado que Ele me entregou para realizar. Este é o meu compromisso com Deus. Como Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E aí no verso 7 ele disse, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Algumas pessoas pegam esse versículo e põem pressão nos outros dizendo, olha, tudo que você planta você colhe, tudo que você plantar você vai colher. Só que aí o versículo está dizendo o seguinte, se você zombar de Deus, você vai ser punido. Se você criticar a Deus, se você... Tem um outro texto nessa palavra, não erreis, quer dizer, não brinque com Deus, não difame a Deus, não despreze a Deus, porque se você assim o fizer, você vai colher o que você está plantando, tá? É claro que aqui, deste versículo, muitos tiraram o que chamamos de lei do retorno. Você colhe o que você planta. Se você plantou, você vai colher. Agora, não deixe ninguém pressionar você com este versículo, até porque está falando muito mais sobre o seu comportamento diante de Deus. Se você tem um comportamento mau diante de Deus, você vai colher os frutos desse comportamento mau. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Você percebe que aqui, pelo versículo 8, ele está falando sobre a vida com Deus. Não zombe da sua vida com Deus. Não zombe da presença de Deus em você, tá? E não nos cansemos de fazer o bem, verso 9, porque ao seu tempo ceifaremos se não houver desfalecido. Fazer o bem sempre, e nós vamos colher o bem que fazemos se nós não desfalecermos. Então, fazer o bem sempre e nunca jamais desfalecer ao longo do caminho, até porque a minha colheita depende de eu não desfalecer. Não desfaleça, continue sempre fazendo o que é certo. Enquanto temos tempo, versículo 10, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente os da família da fé. Façamos bem a todos. Se você puder fazer bem a todas as pessoas, é ótimo. Agora, principalmente os da família da fé, principalmente aqueles que estão mais próximos de você. Eu costumo dizer família da fé, aqueles que estão mais próximos de você, ou literalmente os seus familiares. Se possível, faça o bem a todos, mas não deixe de fazer o bem aos seus familiares. Hoje, às vezes as pessoas fazem muitas coisas pelos outros e acabam esquecendo de fazer pela família. Pense sempre, é necessário fazer pelos seus familiares também. Verso 11, vede com grandes letras vos escrevi por minha mão. Paulo está dizendo, eu mesmo estou escrevendo. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obriga a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós, ou que querem vos circuncidar, para se gloriar da carne, achar que,
nós somos circuncidados. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu também para o mundo. Paulo está dizendo, eu não tenho nada a ver com o mundo. A vida que eu vivo aqui nessa terra, eu vivo para agradar a Deus e não para agradar o mundo. Repita comigo essa frase, diga, a vida que eu vivo aqui na terra, eu vivo para agradar a Deus e não para agradar o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. Olha o que Paulo está dizendo, ser uma nova criatura, tá? É o que importa. Uma nova criatura, tá? Uma nova criatura. É isso que importa. Tem gente querendo fazer coisas físicas, mas não estão preocupados em ser uma nova criatura. Tem gente que canta bonito, a voz tem cada falsetes, tem gente que toca muito, chega a arrepiar, teclado, violão, baixo, bateria. Tem pastor que, olha, tem uma oratória perfeita. Quando ele fala assim, parece que a voz dele estremece, mas ele não é uma nova criatura. O problema é que ele não é uma nova criatura. Uma vez eu vi um pastor fazer uma vigília. Ele fez uma vigília tão bonita que na minha história de 30 anos de evangelho, tá, foram poucas vigílias que eu assisti. No começo da minha caminhada eu assisti algumas vigílias de Renato Suete, já morreu ele, era da Igreja Universal, bispo da Universal. Eu gostava de assistir as vigílias que ele fazia, ele tocava guitarra, e era a coisa mais linda, lá pelos anos de 90, 89, 90, 91, nossa, era a coisa mais linda. Eu assistia, chegava, e às vezes eu estava fazendo trabalhos nas comunidades, quando eu chegava no alojamento, já estava na igreja já, e ligava a televisãozinha que nós tínhamos lá e assistia as vigílias dele. Nossa, era maravilhoso. E a segunda vigília que eu assisti, e aí eu posso dizer que eu assisti quase que toda, foi desse pastor. Nossa, eu achava, rapaz, o máximo ele. Um dia eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Tá? Conhecê-lo pessoalmente, estava em um determinado lugar, e ele entrou. Quando ele entrou, tá, eu ia gravar até o programa de televisão. Estava aguardando lá outros pastores que já eram amigo dele, eu não era amigo dele, então fiquei quietinho ali na minha. Você acredita que ele entrou falando palavrão? Falando palavrão e falando assim coisas bravas. Meu amigo, na mesma hora saiu de mim aquela imagem que eu tinha dele. Eu falei, gente, eu não acredito que esse é o cara que mostra que eu assisti a vigília dele e encantei com a mensagem dele. Ou seja, ele cantava bonito, mas não era uma nova criatura, tá? Não era uma nova criatura. Então Paulo está dizendo que o que mais importa não é o que você faz, e sim ser uma nova criatura. O mais importante é ser uma nova criatura. Vamos para o verso 16, quase terminando. E a todos quantos andarem conforme esta regra, tá? Qual é a regra, Paulo? Buscando ser uma nova criatura, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, que hoje nós somos o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E aqui Paulo termina a carta de Gálatas. E quais? Gálatas capítulo 6 nós terminamos. E qual foi a mensagem mais forte de Gálatas capítulo 6? Paulo está dizendo, não adianta você ter virtude. Não adianta você ter virtude e não ser uma nova criatura. E uma nova criatura é quando você se submete a ouvir a palavra, obedecer a palavra e querer, desejar, seguir a orientação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai,
Muitos são aqueles que têm virtude e que fazem muitas coisas, mas não têm o nascer de novo. Porque o nascer de novo, meu Pai, é o mais importante. Não adianta a pessoa ter tantas virtudes e não nascer de novo. Porque a tua palavra diz, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Há tantas pessoas nas igrejas, nos espaços físicos, cantando, dançando, pulando, se emocionando, e às vezes até gente no altar, pregando, cantando, dançando, ensinando, mas não são nascidos de novo. Oh, meu Pai, por isso eu te peço e digo, o mais importante, meu Senhor, é o nascer de novo. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos ajude, vamos ler Efésios agora, próximo capítulo, e eu te peço, nos abra cada vez mais nosso entendimento e as nossas vidas. Obrigado, amém, graças a Deus. Muito bem, eu volto amanhã com o devocional, aí vamos para a carta aos Efésios. Vamos ver qual a diferença entre Gálatas e Efésios, porque agora ele vai falar para a igreja de Éfeso, aqui ele falou para a igreja da Galácia, agora ele vai falar para a igreja de Éfeso, e aí nós vamos entender quais as lições nós podemos tirar do que Paulo pregou para a igreja de Éfeso e aplicar essas lições em nossas vidas. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado, forte abraço e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Até lá.